Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 13, para a nossa breve reflexão. Diz assim o texto sagrado: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração a geração. E você diz: Amém. Tomai os vossos assentos. Meus amados, queridos irmãos, distintos servos e servas do Senhor, o texto que nós acabamos de fazer menção está contextualizado com a chamada de Deus na vida de Moisés. Mais do que isso, o texto que nós lemos fala-nos acerca do nome com que Deus se revelou a Moisés e aos filhos de Israel no contexto da sua libertação do Egito. No Antigo Testamento, dentro do contexto da cultura judaica, o nome de uma pessoa era muito mais do que um nome. Tanto é verdade que uma criança, na maioria dos casos, só recebia um nome no momento em que ela nascia. Isto porque o nome era dado àquele filho de acordo com as circunstâncias em que ele havia sido gerado, ou de acordo com as circunstâncias de seu nascimento. Lembra-se quando Sara deu à luz a um filho, Abraão se lembrou que Sara havia sorrido, o riso da incredulidade. Então disse Abraão: o menino chamar-se-á Isaque, que quer dizer riso. Por que riso? Porque Sara riu da promessa. Lembra quando Rebeca deu à luz aos gêmeos? O primeiro nasceu peludo. Ela disse: chamar-se-á Esaú, que quer dizer peludo. O segundo nasceu agarrado ao calcanhar do primeiro. Ela disse: este chamar-se-á Jacó, que quer dizer agarrador de calcanhar, suplantador. Quando Ana deu à luz ao filho, ela se lembrou de que só teve um filho
Porque pediu. E porque pediu, Deus concedeu. E ela disse: o menino chamar-se-á Samuel, porque do Senhor o pedi. Então o nome era muito mais do que um nome. Estava ligado à história daquela pessoa. Então o nome é história. Ter nome é ter história. Em alguns casos também, o nome era dado como uma determinação profética para a vida daquela criança. E em muitos casos, o nome revelava o caráter da pessoa. Ou seja, que tipo de pessoa ela era. Então nome é história e nome é caráter. E em última análise, nome é figurativo de fama. Nome é figurativo de influência. Nome é figurativo de prestígio, reconhecimento. Então nome é história, nome é caráter e nome é influência. E toda vez que uma mãe gerava um filho, o primeiro ato após o parto era pôr o nome, porque nome é história, caráter e influência. Mas quando eu abro a minha Bíblia, em Êxodo capítulo 2, este ciclo é rompido. Pela primeira vez, uma mãe dá à luz a um filho e não lhe coloca um nome. E por que não lhe pôs um nome simples? Porque havia um decreto faraônico que todo menino nascido das hebreias tinha que morrer. Então o decreto é de morte. Quando a criança nasce, não recebe o nome, como quem diz: este aí não vai ter história, este aí não vai ter característica, caráter, este aí não vai ter fama, influência, prestígio. Mas o texto diz que a mãe da criança, vendo que ela era formosa, a escondeu. Primeiro, a mãe da criança a escondeu pelo instinto de mãe: proteção, preservação, amor incondicional. Segundo motivo, porque Joquebede escondeu a criança, porque, em primeiro lugar, instinto materno, proteção, preservação. Segundo motivo, percepção espiritual. Ela viu que naquela criança havia um propósito. Ela viu que aquela criança era um projeto de Deus. E projeto de Deus não pode morrer afogado. Primeiro, instinto de mãe. Segundo, percepção espiritual. Terceiro, está no texto, viu que era formoso. E porque viu que era formoso, o escondeu. Porque tem gente que Deus vai dar nome, tem gente que Deus vai dar fama, tem gente que Deus vai dar prestígio, influência, mas tem gente que Deus acha tão formoso que Deus vai esconder. Tem chamada,
mas está escondido. Está escondido, mas tem chamado. O fato de estar escondido não quer dizer que não é formoso. O fato de estar escondido não quer dizer que não tem chamada. Pelo contrário, está escondido porque tem chamada. Está escondido porque tem ministério. Está escondido porque é formoso. Tem gente que Deus ama. E porque Deus ama, Deus vai dar nome. Porque Deus ama, Deus vai dar fama. Porque Deus ama, Deus vai dar notoriedade. Mas tem gente que Deus ama tanto que vai esconder. Está escondido, mas Deus ama. Está escondido, mas tem chamada. Só que o texto diz que ela o escondeu por 3 meses. Porque quem tem chamada não fica escondido por muito tempo. Quem tem chamada pode até ser escondido, mas não vai ficar escondido. Tem o tempo de Deus te esconder, mas tem o tempo de Deus te mostrar para a corte de Faraó. E a Bíblia diz que depois de 3 meses, Joquebede não pôde mais escondê-lo. A pergunta é: por que depois de 3 meses não pôde mais escondê-lo? É simples. A Bíblia diz que ela escondeu porque viu que era formoso. Na língua original, formoso aqui é bom. O texto está dizendo que ela decidiu escondê-la por aqueles motivos que eu já falei, e porque ela viu que o menino era bom. Como assim bom? Ora, ela viu que aquela criança não chorava à toa. Ela viu que aquela criança não chorava com facilidade. Ela viu que aquela criança não chorava sem motivos e não chorava alto. Quando chorava, chorava baixo. E quando chorava baixo, era só pegar no colo que parava de chorar. Quando ela viu que o menino era bom, ou seja, não chorava alto, não chorava à toa, ela disse: esse aqui dá para esconder. Porque choro dá para esconder. Lágrimas dá para esconder. E geralmente choro a gente esconde. Geralmente lágrimas, sofrimento, processo, a gente esconde. Só que o texto diz que passado 3 meses não pôde mais esconder. Por quê? Porque nos primeiros 3 meses é a fase do choro. Mas depois dos 3 meses, 4, 5, 6, 7, vem a fase das gargalhadas. Aí ela está dizendo: o choro deu para esconder, mas as gargalhadas não vai dar para esconder. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: teu choro tu pode até conseguir esconder, mas a tua vitória vai ser tão grande que a tua alegria não vai dar para conseguir esconder. Quem crê, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus.
podendo mais escondê-lo, colocou-o dentro de um cesto de junco. Pegou o cesto de junco e colocou na borda do rio Nilo. E Miriam, a irmã da criança, lembre-se que ela ainda está sem nome. Nasceu sem nome. 1 mês sem nome. 2 meses sem nome. 3 meses sem nome. Colocou dentro da arca, colocou na beira do rio Nilo. Miriam ficou de longe olhando. Lá vem a filha de Faraó, juntamente com as suas criadas, banhar-se naquele rio. E o texto diz que quando a filha de Faraó banhava-se nas águas do rio, redobre a atenção, o texto diz no verso 5, nesta ordem, pastor Anselmo: primeiro, ela viu o cesto. Segundo, mandou buscar. Terceiro, abriu o cesto. E quarto, viu que era uma criança. E quinto, e a criança chorava. Ou seja, a criança não estava chorando antes. Se tivesse chorando, não precisaria abrir o cesto para saber que era uma criança. Só souberam que era uma criança quando abriram o cesto. E quando abriram o cesto, aí sim o texto diz: e a criança chorava. Lembra que essa criança não chora à toa. Lembra que essa criança sabe a hora certa de chorar. Não entendi, pastor? Vai entender agora. A criança não chorou para o pai, porque o pai não podia fazer nada. A criança não chorou para a mãe, porque a mãe nada podia fazer. A criança não chorou para Miriam, a irmã, porque Miriam não podia fazer nada. Tampouco a criança chorou para as donzelas. Mas quando a filha de Faraó abriu o cesto, a criança chorava. Porque crente sabe para quem chorar. Crente que é crente não chora à toa. Crente que é crente chora para quem tem recursos para resolver. Já chorou para Deus hoje? Já chorou para Deus hoje? E a criança chorava. E o choro da criança sensibilizou a filha de Faraó, que disse: essa criança é criança das hebreias. Miriam se aproxima e diz: quereis que eu vá te buscar uma ama de leite para que te crie essa criança? A filha de Faraó disse: vai. Miriam foi e trouxe a mãe da criança. E a filha de Faraó disse: vai, leva esta criança. Estou dizendo criança porque ainda não tem nome. Cria ela para mim. E aqui vem o melhor: morram de inveja. Pagar-te-ei o teu salário. Joquebede foi a única mãe que recebeu um salário para criar o seu próprio filho. Isso não é para quem quer, é só para quem pode, porque Deus provê recursos para os seus projetos. Joquebede pega a criança, leva para casa e não lhe coloca um nome. 1 ano sem nome, 2 anos sem nome,
3 anos, sem nome. 4 anos, sem nome. 5 anos, sem nome. E o texto diz: sendo a criança já grande, Joquebede leva para a filha de Faraó. E aí sim, a filha de Faraó diz: a criança chamar-se-á. Como é que vocês sabem? Se eu não falei o nome. Alguém vai dizer: pastor, é que o senhor contou a história. Não tem nome, mas tem história. Porque o importante aqui não é ter nome, o importante aqui é ter história. Chama-se-á Moisés, porque das águas o tirei. Aí a gente lê isso aqui e a gente pensa que o nome Moisés quer dizer tirado das águas. Só que o nome Moisés, primeiro, não vem do hebraico. É que alguns intérpretes confundiram a palavra Moisés com a palavra hebraico machar, que quer dizer tirado. Só que o nome Moisés não vem do hebraico. A filha de Faraó não daria um nome hebraico para Moisés. De maneira que o nome Moisés é um nome egípcio. E vem de 2 raízes egípcias, Missi e Sés, que junto fica Missés. A maioria dos faraós tinha um nome que era o nome de um deus e terminava com Missés. Ra-Missés, Tut-Missés. Por quê? Porque Missés quer dizer filho de. Ra-Missés, filho de Ra. Quem era Ra? O Deus Sol. De maneira que quando a filha de Faraó deu nome a Moisés, ela disse: chamar-se-á Rapi-Missés. Quem era Rapi? O Deus das águas. Por que Rapi-Missés? Filho de Rapi, filho do Deus das águas. Por quê? Porque das águas o tirei. Então o nome de Moisés não era Moisés. O nome de Moisés era Rapi-Moisés, filho de Rapi, o Deus das águas. Pastor, então por que na Bíblia só está Moisés? É simples. Quando Rapi-Moisés cresceu, se tornou homem e teve encontro com Deus verdadeiro, a Bíblia diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. O que é isso, pastor? Ele rejeitou o nome que a filha de Faraó havia lhe dado. Então ele rompe com Rapi. Ele corta o Rapi da sua vida. Ele diz: a partir de hoje me chame somente de Moisés, que quer dizer filho de. Filho de quem? É só filho de. Filho do quê? Não, é só filho de. E aí você descobre que Moisés não era bem assim um nome. E aí você descobre que ele nasceu sem nome, cresceu sem nome, recebeu um nome, mas como esse nome era em homenagem a um deus pagão, ele rejeitou este nome e continuou vivendo sem nome. E é este Moisés sem nome, permita-me dizer assim, que viu a sarça pegando fogo.
E do meio da sarça incendiada, tem sarça incendiada aqui? Deus falou com ele, dizendo: ouvi a aflição do meu povo, e desci para dar livramento. E eis que eu te enviarei a Faraó, para que fales e tires o meu povo do Egito. Aí ele disse: mas quem sou eu? Porque quem sou eu? Porque além de não ter nome, ele também não tinha título. Me prova, eu provo. Moisés tinha 2 irmãos, Arão e Miriam. Qual era o título de Arão? Sumo sacerdote. Então Arão tem nome e tem título. Qual era o título de Miriam? Profetisa. Miriam tem nome e tem título. Moisés não tem nem nome e nem título. Mas eu pergunto, entre Arão, Miriam e Moisés, quem era o líder? Porque quando Deus quer usar alguém, Deus não precisa nem de nome e nem de títulos. Tem gente que tem o nome, mas não tem a chamada. Tem o título, mas não tem a chamada. Eu não sou contra nomes, também não sou contra títulos. Mas Deus, para usar alguém, não depende de credencial no bolso. Deus usa quem quer, do jeito que quer e na hora que quer. Quem me entende, levante a mão e dê um brabo de glória. Até. Quem sou eu? Aí Deus está dizendo: você não está entendendo nada. Eu te enviarei. Eu sei, mas quem sou eu? Vou dizer de novo: eu te enviarei. Isso eu já entendi, mas quem sou eu? Moisés, tu não está entendendo nada. Eu estou dizendo que eu te enviarei. Então me explica, lá vai. Se eu te enviarei, não interessa quem é você, interessa quem sou eu. Não é você, é quem está contigo. Não é você, é quem te ungiu. Não é você, é quem te levantou. Eu te enviarei a Faraó. Para quê? Para falar com ele. Peraí, nunca fui eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua. No hebraico, fala lenta e língua trêmula. Quem tem fala lenta e língua trêmula é o quê? Gago. Deus, como é que eu vou convencer alguém? Porque primeiro tinha que convencer Faraó a deixar o povo ir. Depois, pior, tinha que convencer o povo ir. Como que eu vou convencer alguém se eu não tenho oratória, se eu não tenho retórica, se eu não tenho eloquência? Eu sou gago. Aí Deus diz: este é o sinal de que foi eu que te enviei. Como assim? Se eu mandar um doutor, vão dizer que foi ele. Se eu mandar um advogado, vão dizer que foi ele. Se eu mandar um oratório, vão dizer que foi ele. Mas se eu mandar um gago,
vão dizer: foi Deus, 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 foi Deus que enviou. Este é o sinal de que fui eu que te enviei. Aí o sem nome vai chegar para Deus e vai dizer assim: tá bom, eu vou. O Senhor vai comigo? Vou. O Senhor me ajuda? Ajudo. O Senhor me dá poder? Dou. Então eu vou. Mas antes de eu ir, que mal lhe pergunte: Deus, qual é o seu nome? Entendeu? O sem nome está querendo saber qual é o seu nome. Não vá procurar na Bíblia, que você não vai achar. Mas deixa-me ilustrar. Parece que vejo Deus dizendo assim: como é que é? Quer saber o quê? Quero saber qual é o seu nome. Me diz o teu. Qual é o teu? É que é uma longa história. Fala o nome, rapaz. É que eu não tenho nome. Já que tu não tem nome, então eu também não tenho nome. Vai ser um Deus sem nome, usando um homem sem nome, para mostrar que quando eu tenho um projeto, eu não preciso de nome. Qual é o teu nome? Me diz o teu. É que eu até tenho nome, mas é um nome assim que não é nome. É um nome assim que é meio nome. É um nome assim meio indefinido. Como assim, rapaz? Qual é o teu nome? Filho de. Diz o nome, já falei. Filho de Moisés. Filho de. Filho de quem? Não, é só filho de. Filho do quê? Não, é só filho de. Tá bom, já que teu nome é filho de, meu nome então é eu sou. Eu sou o quê? Não, é só eu sou. Não, mas qual é a definição? Se tu é o filho de, então eu sou o eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que sou. Eremara chorabai. Eu sou o que sou. Filho de. Quando ele pergunta qual o seu nome, ele está perguntando o que significa o seu nome. Quando ele diz qual o seu nome, ele está dizendo que tipo de Deus tu és. Porque nome é história, nome é caráter, e nome é influência. Que tipo de Deus tu és? Aí Deus vai falar: quer saber meu nome? Quero. Meu caráter? Quero. Lá vai. Eu sou o que sou. Todos os teólogos concordam que o verbo ser aqui no hebraico está no tempo indefinido. Pode ser passado, pode ser presente e pode ser futuro. Quer saber quem eu sou? Lá vai. Eu sou o que era, eu sou o que sou, e eu sou o que serei. Eu sou o Deus eterno. Sou o Deus do passado, sou o Deus do presente
e sou o Deus do futuro. Quer uma prova que eu sou o Deus do passado? Lá vai. Pega a tua mão. Pegou? Peguei. Põe no peito. Colocou. Agora tira. A mão de Moisés estava como? Não ouvi. A mão de Moisés estava como? Deus está dizendo: você acha que eu não sei que no passado você matou o egípcio? Você achou que tinha escondido na areia, né? Olha para tua mão, Moisés. Está como? Leprosa. Você acha que eu não sei que tu matou o egípcio e escondeu na areia? Mas faz o seguinte, Moisés, põe de novo. Agora tira. Como tá? Limpa. Porque eu sou o Deus que limpa o teu passado. Eu sou o Deus que apaga o teu passado, restaura o teu presente e escreva um novo futuro. Eu sou o que era, o que é e o que será. Se fôssemos traduzir esses dois verbos dentro da sua variação, ficaria assim: eu sou o que serei. Pode ser eu sou o que sou? Pode. Mas como o verbo no hebraico não está definido, a melhor tradução seria: eu sou o que serei. E se eu fosse você, dava um glória. Por quê? Porque faz todo sentido. Como assim, pastor? Lá vai. Qualquer um aqui pode bater no peito e dizer: eu sou o que sou. Vou dizer de novo. Qualquer um aqui pode bater no peito e dizer: eu sou o que sou. Lembra de Paulo? Pela graça de Deus sou o que sou. Então qualquer homem pode bater no peito e dizer: eu sou o que sou. Porque o homem só é o que é. Porém só Deus pode bater no peito e dizer: eu sou o que serei. Deus está dizendo: o que eu serei amanhã eu já sou hoje. E o que eu sou hoje eu já fui ontem. Porque eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu, o Senhor, não mudo. Tempos mudam, épocas mudam, homens mudam, mas eu sou o que serei. 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 Deus está dizendo: o que eu vou te dar amanhã já está na palma da minha mão hoje. A porta que eu vou abrir amanhã já está na palma da minha mão hoje. A vitória de dezembro já está pronta em janeiro. Eu sou o que serei. O verbo ser aqui pode ser fui, pode ser sou, pode ser serei, e o melhor, pode ser tornar-se. E Deus está dizendo assim. Então Deus está dizendo assim: eu sou o que eu quiser ser. Eu sou o que eu quiser ser. Deus está dizendo: se tiver com fome, serei o pão. Se tiver com sede, serei a água. Se tiver perdido, serei o caminho. Se estiver de noite, serei a coluna de fogo. Se tiver de dia, serei a coluna de nuvem. Se tiver com frio, serei o cobertor. Se tiver enfermo, serei a cura. Se tiver morto, serei a ressurreição e a vida. Eu sou o que eu quiser ser. Ser.
fazendo faculdade de medicina poderá dizer: eu serei médico, mas jamais poderá dizer: eu sou médico. Se alguém está fazendo faculdade de direito, pela fé poderá dizer: eu serei advogado, mas jamais poderá dizer: eu sou advogado, porque o que você vai ser, você não é. Mas Deus está dizendo: eu sou o que eu ainda vou ser. O que eu vou ser amanhã, eu já sou hoje. O que eu vou ser mês que vem, eu já sou hoje. O que eu serei no mês de julho, eu já sou hoje. O que eu serei em 26, eu já sou em 25. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem pode erguer as mãos aos céus e dar um brado de glória ao eu sou. Eu sou o que serei. É Deus dizendo: o futuro sou eu quem faço. Por que você não pode dizer que é médico no primeiro período da faculdade? Porque você não faz o seu futuro. Por que você não pode dizer: eu sou advogado? Você não sabe nem se vai passar na OAB. Mas porque Deus pode dizer com propriedade: eu sou o que serei. E mais do que isso, Deus não apenas diz: eu sou o que serei. A Bíblia diz, Romanos 4, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então o estudante não pode dizer: eu sou médico, mas Deus pode dizer: e aí, médico? Pastor, por que Deus me chama do que eu vou ser como se eu já fosse? Porque Deus tem certeza que você vai ser. A pergunta é: por que Ele tem certeza que eu vou ser? Porque o seu futuro sou eu quem faço, diz o Senhor. Me prova, eu provo. Jesus, na oração sacerdotal, disse assim: manifestei o seu nome aos homens. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Nenhum judeu dizia eu sou, porque eu sou era o nome de... Um judeu falava assim: eu pregador, jamais eu sou pregador. Eu pastor, jamais eu sou pastor. Eu cantor, jamais eu sou cantor. Eu médico, jamais eu sou médico. Eu de Osasco, jamais eu sou de Osasco. Por quê? Porque eu sou era o nome de Deus. Aí vem Jesus e diz: manifestei o seu nome aos homens. Nenhum judeu dizia eu sou. É por isso que toda vez que Jesus dizia eu sou, eles pegavam pedras. Porque eu sou era o nome de... Aí vem Jesus e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Eu sou. Aí
vem os anjos no Apocalipse e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que há de vir, aquele que há de vir. E é esse Jesus, que é o eu sou, que vai chegar para os pescadores. Alguém vai entender? Vai chegar para os discípulos no barco e vai dizer assim: vinde após mim, e vocês serão pescadores de homem. Foi isso? Igreja boa de Bíblia é diferenciada. Vamos lá. Ele disse: vinde após mim, e vocês serão pescadores de homens. Foi isso? Ele disse: vinde após mim, e eu vos farei. Deus está dizendo: sabe por que eu sei que você vai ser? Porque sou eu que vou fazer você ser. Procure 3 crentes pentecostais pela primeira vez. Procure 3 crentes incendiados, 3 obreiros incendiados, porque púlpito não é geladeira, púlpito é fogueira. Pega no braço dele e diga: o teu futuro quem faz é Deus, o teu amanhã quem faz é Deus, o teu depois quem faz. Só dá glória quem tem. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebeu. Só recebe quem crê. Quando o pastor Luiz dar a bênção apostólica e você sair por aquela porta e alguém te perguntar qual foi o tema da mensagem, responda: o tema da mensagem foi o Deus que molda o futuro, o Deus que molda o futuro. Eu estou fazendo, eu estou fazendo, eu estou fazendo. Confia que eu estou fazendo. Entrega que eu estou fazendo. Sossega que eu estou fazendo. O teu futuro eu estou moldando. Eu sou o que serei. Quer dizer, eu sou Deus que molda, que faz, que prepara, que provê o futuro. Vai lá e diga para aquele povo que o passado é de desgraça, o presente é de escravidão. Mas vai lá e diga que o futuro é poderoso. O futuro é de liberdade. Pela segunda vez diz para alguém: você tem futuro. Diga, o seu futuro vai ser poderoso. Seu futuro vai ser de glória. Sua família tem futuro. Seu casamento tem futuro. Seus filhos têm futuro. Seu ministério tem futuro. Sua chamada tem futuro. Sua igreja tem.
O teu passado pode estar marcado, sujo, leproso, mas o teu futuro está intacto. Vai lá e diga para eles que eu sou Deus que molda o futuro. E eu vou dizer algo aqui agora, que só vai dar glória quem gosta de Bíblia. E eu sei que vocês gostam. Por quê, pastor? Porque eu vou ter que ler. Me prova que eu sou o que sou nas variações do verbo eu sou o que serei, que quer dizer eu sou Deus que molda o futuro. Lá vai. Deus diz: Moisés, vai, fala com Faraó, tira o meu povo do Egito, porque eu serei contigo. Ajunta os anciãos de Israel e diz que o eu sou o que serei te enviou. Aí ele diz no verso 18: e ouvirão a tua voz. Como é que ele sabe que vão ouvir? E ouvirão a tua voz. E irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Verso 19: e eu sei, porém, que o rei não vos deixará ir. Nem ainda por mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles, e depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Se eu fosse Moisés, eu iria tranquilo, porque Deus disse: o futuro já está pronto. O futuro já está pronto. Você vai chegar, os anciãos vão ouvir, Faraó não vai ouvir, mas eu vou mandar as pragas e ele vai deixar, e quando vocês sair, não saireis vazio. Já está tudo pronto, Moisés. Já está tudo pronto, Moisés. Já está tudo pronto, Moisés. Eu sou Deus que molda o futuro. Pastor, tem mais alguma coisa? Só mais uma. Já falei meu nome, Moisés. E agora? Lá vai o sobrenome. E tem sobrenome? 3. Quer saber meu nome? Vou te dar o nome e o sobrenome. O nome: eu sou o que serei. Lá vai o sobrenome: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Este é o meu nome, e assim serei lembrado de geração Moisés
não é nome, mas Abraão é. Moisés não é nome, pastor Ismael, mas Isaac é. Moisés não é nome, pastor Luiz Ricardo, mas Jacó é. Deus está dizendo: sou Deus de quem não tem nome, e sou Deus de quem tem nome. Uso famoso e uso anônimo. Uso anônimo e uso famoso, porque a glória não é para os nomes, a glória é para o meu nome. Abraão é o pai, diga pai. Isaac é o filho, diga filho. Jacó é o neto, diga neto. Deus está dizendo: eu sou Deus do pai, eu sou o Deus do filho, e eu sou o Deus do neto. Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, quer dizer: eu sou o Deus das famílias, eu sou o Deus das gerações. Levante a mão, porque assim diz Deus na minha boca: eu sou o Deus da sua família. Fechei a Bíblia. Quando você lê a história de Abraão, Abraão está aqui, ó, prosperidade. Quando você lê a história de Isaac, Isaac está aqui, ó, sucesso crescente, ao ponto dos filisteus disserem: afasta-te de nós, porque tu és muito mais poderoso que nós. Então, olhe para cá. Abraão está aqui, ó, prosperidade. Isaac está aqui, ó, sucesso crescente. E Jacó está aqui, ó, declínios e incertezas. Abraão, prosperidade. Isaac, sucesso crescente. Jacó, declínio e incertezas. Porque a história de uma família não é feita só de prosperidade, não é feita só de sucesso crescente, também é feita de declínios e incertezas. Mas Deus está dizendo: sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac e sou o Deus de Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó quer dizer: eu sou o Deus que estou com as famílias enquanto as fases mudam. Fique de pé. Cantor? Eu sou Deus que estou com a sua família enquanto as estações mudam, enquanto as épocas mudam. Eu sou Deus dos altos e baixos na vida de uma família. No outono eu sou Deus, no inverno continuo sendo Deus, na primavera sou Deus, no verão continuo sendo Deus. Tem dinheiro, eu sou Deus. Não tem dinheiro, continuo sendo Deus, pois sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac e sou Deus de Jacó, e estou moldando um futuro de glória para a sua família.